Capítulo 10. Processo verbal do compromisso assumido pela comunidade. Por causa disso tudo, assumimos um sério compromisso por escrito. No documento selado constam os nomes dos nossos chefes, nossos levitas e nossos sacerdotes. No documento selado constava Neemias, filho de Acalias e Sedecias, Saraías, Azarias, Jeremias, Fazul, Amarias, Melquias, Atus, Sabanias, Meluque, Arim, Meremote, Abdias, Daniel, Getom, Beruque, Mossolã, Abias, Miamim, Mazias, Belgai, Semeias. Esses são os sacerdotes. Depois os levitas, Josué, filho de Azanias, Benuí, dos filhos de Enadad, Cadmiel e seus irmãos Sequenias, Odovias, Selita, Falaías, Anã, Micas, Robe, Azebias, Zacu, Zerebias, Sebanias, Odias, Bani, Canani, os chefes do povo, Faros, Fat-Moab, Elã, Zetu, Bani, Banu, Asgad, Bebai, Adonias, Beguai, Adim, Ate, Ezequias, Azul, Adias, Azum, Bezai, Aref, Anatote, Nebai, Megfias, Mesolã, Azir, Mesezebel, Sadoc, Gedua, Faltias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azub, Alóis, Falea, Sobec, Reum, Azabna, Mazias, Aías, Anã, Hanã, Anã, Meluque, Harim, Banã. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os doados, numa palavra, todos os que se separaram dos povos das terras para abraçarem a lei de Deus, e também suas esposas, filhos e filhas, todos os que têm o uso da razão, unem-se a seus irmãos e chefes e se comprometem por imprecação e juramento a caminhar segundo a lei de Deus, dada pelo ministério de Moisés, o servo de Deus, a guardar e observar todos os mandamentos de Yahvé nosso Deus, suas normas e estatutos. Em particular, não daremos mais nossas filhas aos povos da terra, e não tomaremos mais suas filhas para esposas de nossos filhos. Se os povos da terra trouxerem para vender no dia de sábado mercadorias ou qualquer espécie de víveres, nada compraremos deles em dia de sábado ou em dia santificado. Não colheremos os produtos da terra no 7º ano, e perdoaremos toda a dívida. E puseremo-nos como obrigações dar a terça parte de um ciclo por ano para o culto do templo de nosso Deus, para o pão da oblação, para a oblação perpétua e o holocausto perpétuo, para os sacrifícios dos sábados, das nomênias, das solenidades e para as oferendas sagradas, para os sacrifícios pelo pecado que garantem a expiação em favor de Israel, em suma, para todo o serviço do templo de nosso Deus, e levar cada ano ao templo de Yahvé as primícias de nosso solo e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, bem como os primogênitos de nossos filhos e de nosso rebanho, como está escrito na lei, os primogênitos de nosso gado graúdo e de nosso gado miúdo, ao templo de nosso Deus, sendo destinados aos sacerdotes em função no templo de nosso Deus. Além disso, a melhor parte de nossas moeduras, dos frutos de toda a árvore, do vinho nosso e do azeite, levaremos aos sacerdotes, nas dependências do templo de nosso Deus, e o dízimo de nossa terra aos levitas. São os próprios levitas que recolherão o dízimo em todas as nossas cidades agrícolas. Um sacerdote, filho de Arão, acompanhará os levitas quando forem recolher o dízimo para o templo de nosso Deus, para as salas do tesouro,
pois é para estas salas que os filhos de Israel e os levitas levam as contribuições de trigo, de vinho e de azeite. Lá se acham também os utensílios do santuário dos sacerdotes, em serviço dos porteiros e dos cantores. Nós, sacerdotes, levitas e povo, resolvemos também pela sorte a questão das ofertas de lenha que se devem fazer ao templo de nosso Deus. Cada família, por sua vez, em datas fixas, cada ano, para queimá-la sobre o altar de Yahvé nosso Deus, como está escrito na lei. Não mais negligenciaremos o templo de nosso Deus. Capítulo 11. O cinecismo de Neemias, lista diversas. Então os chefes do povo se estabeleceram em Jerusalém. O resto do povo tirou a sorte para que, de cada 10 homens que viessem residir em Jerusalém, a cidade santa, enquanto os outros 9 ficariam nas cidades. E o povo abençoou todos os que espontaneamente se decidiram a morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá, filhos de Israel, sacerdotes, levitas, doados e filhos dos escravos de Salomão, permaneciam em suas cidades, cada qual na sua propriedade. A população judaica em Jerusalém. Em Jerusalém moravam filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataías, filho de Osias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malalel, dos descendentes de Farés. Maasias, filho de Baruque, filho de Coosa, filho de Azias, filho de Adaías, filho de Joiarim, filho de Zacarias, descendente de Sela. O total dos descendentes de Farés que se fixaram em Jerusalém era de 468 homens valorosos. Estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mosolã, filho de Joete, filho de Fadaías, filho de Calaías, filho de Maasias, filho de Eteel, filho de Isaías, e seus irmãos Gabai, Salai, 928. Joel, filho de Zecri, era seu chefe, e Judá, filho de Senua, era o segundo chefe da cidade. Entre os sacerdotes jedaitas, filho de Joaquim, filho de Saraías, filho de Alcias, filho de Mosolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitob, chefe do templo de Deus, e seus irmãos que se dedicavam ao serviço do templo, 822. Adaías, filho de Jeroã, filho de Felelias, filho de Amissi, filho de Zacarias, filho de Fassu, filho de Melquias, e seus irmãos, chefes de família, 242. E Amasai, filho de Azarel, filho de Azi, filho de Mosolamote, filho de Emer, e seus irmãos, homens valorosos, 128. Zabdiel, filho de Agadol, era seu chefe. Entre os levitas, Semeias, filho de Azub, filho de Aziricã, filho de Asabias, filho de Buni, Zabatai e Josabade, aqueles dentre os chefes levíticos que eram responsáveis pelos negócios exteriores do templo de Deus, Matanias, filho de Micas, filho de Zabdi, filho de Asaf, que dirigia os hinos, entoava a ação de graças na oração, Becbecias, o segundo entre seus irmãos, Abdias, filho de Samua, filho de Galal, filho de Ditum, total dos levitas na cidade santa, 284. Os porteiros Acube, Telmon e seus irmãos, que montavam guarda nas portas, 172. Notas complementares. Os doados moravam no Ofel. Siá e Gasfa estavam à frente dos doados. O chefe dos levitas de Jerusalém era Ozi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Micas. Ele fazia parte dos filhos de Asaf, os cantores encarregados do serviço do templo de Deus, pois havia uma instrução real a respeito deles e um regulamento determinava aos cantores sua função para cada dia. Fetaías, filho de Mesazebel,
que pertencia aos filhos de Zara, filho de Judá, estava à disposição do rei para todos os negócios do povo. O resto de Israel, sacerdotes e levitas, morava em todas as cidades de Judá, cada qual na sua propriedade, e nas aldeias situadas nos seus terrenos. A população judaica na província. Filhos de Judá moravam em Cariate Arbe, e em suas aldeias em Dibon, e em suas aldeias em Cabsel, e em suas aldeias em Gesso, em Molada, em Bet-Falete, em Azer-Sual, em Bezabeia e em suas aldeias, em Ciceleg, em Mecona e em suas aldeias, em En-Remon, em Saraá, em Jarmute, Zanoé, Odalã e em suas aldeias, em Laquis e em seus campos, em Azeca e em suas aldeias, estabeleceram-se, pois, desde Berzebeia até o vale de Enom. Filhos de Benjamim moravam em Gaba, Macmas, Aia e Betel, e em suas aldeias. Anatote, Nob, Ananias, Assó, Amá, Getaim, Adite, Seboim, Nebalate, Lod e Onó, e no vale dos artesãos. Tanto em Judá como em Benjamim achava-se grupo de levitas. Capítulo 12. Sacerdotes e levitas que voltaram sob Zorobabel e Josué. Estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, Zaraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atus, Sequenias, Reum, Meremote, Ado, Getom, Abias, Miamim, Madias, Belga, Semeias, Joiari, Gedaías, Salu, Amoque, Elcias, Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos, no tempo de Josué, isto é, os levitas eram Josué, Benuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Este último, com seus irmãos, dirigia os hinos de ação de graças, enquanto Becbecias, Ani e seus irmãos ficavam defronte deles, segundo suas respectivas classes. Lista genealógica dos sumos sacerdotes. Josué gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliasib, Eliasib gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, e Joanã gerou Jedua. Sacerdotes e levitas no tempo do sumo sacerdote Joaquim. No tempo de Joaquim, as famílias sacerdotais tinham por chefes família de Seraías, Maraías, família de Jeremias, Ananias, família de Esdras, Mossolã, família de Amarias, Joanã, família de Meluque, Jonatas, família de Sebanias, José, família de Arim, Edna, família de Maraiote, Elci, família de Ado, Zacarias, família de Gentom, Mossolã, família de Abias, Zecri, família de Miniamim, família de Moadias, Felti, família de Belga, Samua, família de Semeias, Jonatas, família de Joiarib, Matanai, família de Gedaías, Ozi, família de Selai, família de Amoque, Eber, família de Elcias, Abias, família de Zedaías, Natanael. No tempo de Eliasib, de Joiada, de Joanã, de Jedua, os chefes das famílias dos sacerdotes foram inscritos no livro das crônicas, até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi. Os chefes das famílias foram inscritos no livro das crônicas, mas só até o tempo de Joanã, neto de Eliasib. Os chefes dos levitas eram Asabias, Serebias, Josué, Benuí, Cadmiel e seus irmãos, que ficavam defronte deles para executarem os hinos de louvor e de ação de graças, segundo as instruções de Davi, homem de Deus. Um grupo alternado com outro grupo eram Matanias, Becbecias e Abdias. Mossolã, Telmon e Acub eram porteiros e moravam à guarda
e montavam a guarda nos armazéns perto das portas. Esses viviam no templo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, e no templo de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Dedicação da muralha de Jerusalém. Por ocasião da dedicação da muralha de Jerusalém, convocaram-se os levitas de todos os lugares onde residiam para virem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos de ação de graças ao som de símbolos, cítaras e harpas. Os cantores, filhos de Levi, reuniram-se, pois, do distrito que circunda Jerusalém, da cidade dos Netofatitas, de Bet-Gilgal, dos campos de Gaba e de Asmote, pois os cantores tinham construído aldeias em torno de Jerusalém. Sacerdotes e levitas se purificaram e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Mandei então que subissem a muralha os chefes de Judá, e organizei 2 grandes coros. O primeiro caminhava no alto da muralha, para a direita, em direção à porta do esterco. Atrás dele iam Osaías e a metade dos chefes de Judá, como também Azarias, Esdras, Mosalã, Judá, Benjamim, Semeias e Jeremias, escolhidos dentre os sacerdotes e levando trombetas. Depois Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeias, filho de Matanias, filho de Micas, filho de Zacu, filho de Asaf, com seus irmãos Semeias, Azarel, Malalai, Galalai, Mai, Natanael, Judá, Anani, com instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia na frente deles. Chegando à porta da fonte, subiram em linha reta diante deles, pelas escadarias da cidade de Davi, pelo alto da muralha e pela subida do palácio de Davi, até a porta das águas ao oriente. O segundo coro caminhava para a esquerda. Eu o segui com a outra metade dos chefes do povo, pelo alto da muralha, passando por cima da torre dos fornos até a muralha larga. Depois, passando por cima da porta de Efraim, da porta dos peixes à torre, de Ananel e da porta do Sem, até a porta das ovelhas, paramos na porta da guarda. Depois os 2 coros tomaram lugar no templo de Deus. Eu tinha comigo a metade dos magistrados e também os sacerdotes Eliaquim, Mazias, Miniamim, Micas, Elioenai, Zacarias, Ananias, que levavam trombetas, e também Mazias, Semeias, Eleazar, Ozi, Joanã, Melquias, Elã e Ezei. Os cantores fizeram-se ouvir sob a direção de Jesraías. Naquele dia oferecemos importantes sacrifícios e o povo expandiu sua alegria. É que Deus lhe havia concedido grande motivo de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram. E a alegria de Jerusalém ouvia-se de longe. Uma época ideal. Naquele tempo estabeleceram-se homens para guardar as salas destinadas às provisões, às contribuições, às primícias e aos dízimos. Esses homens deveriam recolher no território das cidades as partes que a lei reserva para os sacerdotes e os levitas, pois Judá punha sua alegria nos sacerdotes e nos levitas em exercício. Eram eles que executavam o serviço de seu Deus e o serviço das purificações, como também os cantores e os porteiros, segundo as prescrições de Davi e de Salomão, seu filho. Com efeito, desde os dias de Davi e de Asaf, desde muito tempo, havia um chefe de cantores e dos cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Portanto, todo Israel, no tempo de Zorobabel e no tempo de Neemias, servia aos cantores e aos porteiros as partes que lhe cabiam segundo suas necessidades de cada dia. As oferendas sagradas eram entregues aos levitas, e os levitas as entregavam aos filhos de Arão. Capítulo 13. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura do livro de Moisés, e lá se achou escrito o seguinte:
O amonita e o moabita não serão admitidos na Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com o pão e a água. Contrataram contra eles Balaão para o amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Logo que ouvimos a leitura da lei, foi excluído de Israel todo elemento estrangeiro. A segunda missão de Neemias. Mas, antes do sacerdote Eliasibe, foram encarregados das salas do templo de nosso Deus. Sendo parente de Tobias, havia posto à disposição deste uma sala espaçosa, onde antes se colocavam as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, isto é, as partes devidas aos levitas, aos cantores e aos porteiros, e o que se reservava para os sacerdotes. Enquanto se fazia tudo isso, eu estava ausente de Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, tinha voltado para junto do rei. Mas, ao cabo de certo tempo, pedi ao rei uma licença e voltei a Jerusalém. Soube então do mal que havia cometido Eliasibe em favor de Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus. Fiquei muito indignado. Atirei para fora do aposento, na rua, toda a mobília de Tobias, e ordenei que se purificassem as salas e que se colocassem nela os utensílios do templo de Deus, as oferendas e o incenso. Eu soube também que as partes dos levitas não mais lhe eram dadas e que os levitas e os cantores encarregados do serviço haviam fugido, cada qual para a sua propriedade. Repreendi os magistrados e disse-lhes: por que o templo de Deus está abandonado? Tornei a reuni-los e os reintegrei na sua função. Então, todo o Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do azeite. Nomeei para cuidar dos armazéns o sacerdote Selemias, o escriba Sadoc, Fadaías, um dos levitas, e com seu assistente Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, pois eles tinham fama de íntegros. Sua função era fazer as distribuições aos seus irmãos. Por isso, lembra-te de mim, meu Deus. Não apagues de tua memória os atos de piedade que realizei pelo templo de meu Deus e por seu culto. Naqueles dias, vi em Judá gente que, em dia de sábado, calcava no lagar. Outros que transportavam feixes de trigo, colocavam-nos sobre os jumentos, e também vinho, uvas, figo, e toda espécie de cargas que queriam trazer para Jerusalém, em dia de sábado. Admoestei-os para que não vendessem seus produtos. Em Jerusalém mesmo, alguns habitantes de Tiro, que lá moravam, traziam peixe e mercadorias de toda espécie para vendê-las aos judeus, em dia de sábado. Repreendi os nobres de Judá, dizendo-lhes: que coisa abominável estáis fazendo, profanando o dia de sábado. Não foi assim que agiram vossos pais? Pois Deus então mandou vir toda esta desgraça sobre nós e sobre essa cidade. E vós quereis aumentar a ira contra Israel profanando o sábado. Profanando o sábado? Por isso mandei que mal as sombras caíssem sobre as portas de Jerusalém, logo antes do sábado se fechassem os batentes, e que não se abrissem senão depois do sábado. Coloquei nas portas alguns de meus homens, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Uma ou duas vezes, comerciantes e vendedores de toda espécie de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, mas eu os adverti, declarando-lhes: por que passais a noite ao pé da muralha? Se o fizerdes outra vez, mandarei castigá-vos. De então em diante não vieram mais aos sábados. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas, para que se observasse santamente o sábado. Lembra-te de mim, também por isso, meu Deus, e tem piedade de mim, segundo a tua grande misericórdia. Naqueles dias também encontrei judeus que se tinham casado com mulheres azotitas, amonitas ou moabitas. Quanto a seus filhos, a metade falava a língua de Azoto, ou a língua deste, ou daquele povo, mas não mais sabia falar a língua dos judeus.
Admoestei-os e amaldiçoei-os, e bati em diversos. Arranquei-lhes os cabelos e ordenei-lhes, em nome de Deus: não deveis dar vossas filhas aos filhos deles, nem tomar como esposa para vossos filhos, ou para vós mesmos alguma das filhas deles. Não foi este o pecado de Salomão, rei de Israel? Entre tantas nações não houve rei que se igualasse a ele. Era amado por seu Deus. Deus o tinha feito rei em todo Israel. Até mesmo a ele as mulheres estrangeiras fizeram pecar. E quereis que se diga de vós que cometeis também este grande crime de trair nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, tornara-se genro de Sanabalate, o Horonita. Expulsei-o para longe de mim. Lembra-te dessa gente, ó meu Deus, pelo aviltamento causado ao sacerdócio e à aliança dos pecadores e levitas. Portanto, purifiquei-os de todo elemento estrangeiro. Estabeleci para os sacerdotes e os levitas os regulamentos que delimitavam para cada um a sua tarefa. Restabeleci igualmente as normas para o fornecimento de madeira em épocas determinadas e para as primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.